Agora com a Priscila Asbeck. Nos Estados Unidos, fontes relataram à CNN que autoridades do governo Trump afirmaram em uma reunião fechada que um tipo específico de drone do Irã é um desafio para os Estados Unidos. Priscila Asbeck, nos conte, por favor, e até antes de te chamar, a gente estava aqui expondo mais informações sobre outros poderios militares e o quanto um país participa para defender outro. Por que os Estados Unidos analisam esse equipamento do Irã como um tipo específico e que traz problemas ao país? Pois é, Elisa, esse é um assunto que surgiu então nesse briefing, que são essas conversas que as autoridades do governo Trump precisam fazer com o Congresso diariamente, um momento de guerra, eles precisam informar o Congresso sobre as suas apurações, sobre as suas operações, perdão. E nessa terça-feira eles falaram que esses drones representam um grande desafio e que as defesas aéreas dos Estados Unidos não estão conseguindo interceptar todos eles, e essas autoridades do governo Trump admitiram que eles podem ser um problema maior do que o esperado. Nesse briefing que participaram o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane. Esses drones, eles são aqueles mesmos drones que foram usados na guerra da Rússia contra a Ucrânia, que têm sido usados e que foram fornecidos pelos iranianos, os drones Shahid, e são drones que voam de forma lenta e também em baixa altitude, e isso dificulta os sistemas de defesa de identificar que esses drones estão se aproximando. Uma outra fonte também que falou com a CNN e que participou desse briefing disse que as autoridades estão tentando, inclusive, minimizar as preocupações com esses drones, e falaram que os países aliados do Golfo têm acumulado interceptadores. Mas esses drones têm sido centrais, não só na guerra na Ucrânia, mas também nessa nova guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel. E os especialistas dizem que esse drone é chamado e apelidado de míssil de cruzeiro de pobre, porque ele tem um custo muito baixo, eles custam entre 20 mil e 50 mil dólares cada um, e os mísseis balísticos são mísseis que são muito mais caros, que podem custar milhões de dólares, e os sistemas de defesa para interceptar esses mísseis também custam milhões de dólares. Inclusive, um dos sistemas que tem sido usados nessa guerra, o THAAD, custa cada um 13 milhões de dólares. Então, são 13 milhões de dólares contra 20 a 50 mil dólares desses drones. Inclusive, há informações e estimativas de que o Irã provavelmente tem milhares de drones Shahid e consegue produzir centenas por mês. Tamanha é a preocupação com esses drones que ontem, inclusive, o presidente Donald Trump, quando fez um evento com executivos de tecnologia na Casa Branca, pediu para que essas empresas de tecnologia tentem aumentar a produção desses drones, justamente para elevar a capacidade também de ataque das forças americanas e dos seus aliados também na região. Uma outra informação, Elisa, é que os Emirados Árabes Unidos divulgaram na terça-feira, eles falaram que dos 941 drones iranianos que foram detectados desde o início da guerra, 65 caíram no seu território e danificaram portos, aeroportos, hotéis e centros de dados. Talvez nossos espectadores se lembrem daquela imagem de um hotel de luxo, Burj Al Arab, que foi atingido em Dubai. Esse hotel foi atingido justamente por destroços desses drones. Então, como eles são dificilmente interceptados, e quando eles são interceptados, esses destroços, eles podem cair sobre áreas ali, em instalações civis, isso tem afetado muito essas operações. E uma outra informação ainda, Elisa, é que os americanos que foram mortos até o momento também foram mortos por um ataque de drone. Inclusive, o Wall Street Journal conseguiu mais detalhes sobre o que aconteceu, e eles relatam que esses oficiais dos Estados Unidos estavam trabalhando em um centro de operações táticas em um porto comercial no Kuwait. Eles não tiveram aviso de que esse drone estava se aproximando, era um drone suicida. Então, esse drone, ele atingiu essa instalação, ele estava voando de forma lenta, também baixa para o solo, e atingiu esse porto de Shuaibah, no Golfo Pérsico, matando então 6 militares americanos e também ferindo gravemente outros. Então, esses drones têm sido um elemento central nessa guerra então entre Irã, Estados Unidos e Israel, Elisa.